Pessoal, muito boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é Diogo Oliveira, estou falando em finanças e voltamos a falar ao vivo. Essa é a live, a terceira live aqui desse canal que nós estamos trabalhando já há algum tempo, falando sobre opções. Já quero convidar você que está entrando aí agora. Fala, Vini, beleza? Quero convidar você a compartilhar aí com os amigos, manda um aviãozinho aí, chama a galera para participar. Nós vamos falar mais uma vez de opções. Dessa vez nós falamos aqui sobre opções é um cemitério de malandro, sim ou não? O que vocês acham? E deixa suas opiniões aí também, conversa com a gente, interage. Eu vou estar convidando hoje o convidado, na verdade, muito especial, é o Rodrigo Gonçalves, do perfil Opções São Opção. Camarada, gente finíssima, sabe bastante também das opções. Ele tem um operacional bem semelhante com o meu também. Vem na linha também do Rafa. Fala, Mauro, tudo bem? Meu sogro, pessoal aí também da Escola Especulador, parceiro nosso também aí, tá divulgando nossos stories. Valeu, irmão. Obrigado aí pela força. Pessoal, vamos continuar aí apoiando o nosso trabalho, né? A gente tem desenvolvido aí os estudos, temos interagido com vocês, nós vamos falando sobre opções de uma maneira bem simplificada, né? Na verdade, essa é a nossa intenção, simplificar esses conceitos que são mais complexos, né? Sobre opções. O Anelise está chegando aí também. Acho que a gente tem tentado fazer um trabalho, tentado não, temos conseguido fazer, graças a Deus, um trabalho para educar o pessoal financeiramente e levando mais informação sobre as opções, né, que para a gente é um mecanismo muito rentável, né? Para quem está começando, para quem está iniciando, ainda sem muitos recursos, de repente, se com pouco conhecimento. Minha esposa chegando aí também, aí, Luana, tudo bem? Te amo. Nós estamos aí, então, trabalhando nesse sentido de trazer um entendimento, né? Porque muita gente tem nas opções algum receio, né? Tem aquela expectativa, vem muita gente machucada do mercado financeiro tentar fazer operações com opções para recuperar muitas vezes as perdas que vem tendo com as suas próprias ações, muitas vezes no trabalho com o day trade, por exemplo, que acaba sendo a porta de entrada realmente de muitos no mercado, né? Chegou aí o Rodrigo conectando aí também, vou convidar ele aqui para a gente participar. Então, acho que é a porta de entrada de muita gente, a maioria, não sei vocês por onde começaram, mas a maioria começa pelo day trade, ali, pelos mini contratos, né? E aí vai especulando, vai aprendendo, porque precisa de pouco para garantia, precisa. Ô, Rodrigão, já te chamei aí, não sei se você já recebeu aí o convite, quiser abrir aí, você vai estar dentro com a gente aqui, beleza? Carla chegando também. Então acaba que, de repente, nas opções, a pessoa acaba tentando também ter o mesmo tipo de mindset, mesma interação, né? O cara fala assim, pô, vou fazer uma operação onde eu vou gastar pouco, né? Vou precisar de pouco recurso. O Rodrigo chegou aí, ó, camarada. Como é que tá? Tudo bem? Tudo ótimo. Então, eu estou explicando aqui, Rodrigão, fazendo uma introdução aqui, falando que muitas vezes as opções ele acaba sendo atrativo, né, para o investidor iniciante, porque precisa de pouco recurso, né? Às vezes ele vem machucado lá do mercado, por exemplo, do day trade, lá dos mini contratos, aquele famoso day trade lá, e o pessoal vem achando, precisa de pouquinho de garantia, bota lá vintão para operar, e de repente ele acha que o opções é o mesmo esquema, né? Vou botar pouquinho aqui, vou botar 5, 10, 20 reais e vou ganhar 1 milhão. Fala aí, ó, o Filipão chegou aí também, né? Fala, galera. Tamo junto, Felipe. Felipe Borges, Descomplicando Opções. Bom, pessoal, mas eu falo pra caramba, se deixar eu falo aqui a noite toda e eu já me apresentei aqui, você já me conhece, então aqui no canal Falando Finanças, eu tenho um enorme prazer de ter a presença de vocês aqui, só gente fera participando com a gente, e eu vou permitir aqui, na verdade, pedir o Rodrigo que se apresente também aqui nesse momento, para a galera que está chegando aí, e a gente vai trocar uma ideia boa aqui sobre opções. Fala, Rodrigão, se apresenta aí para Sim, daí, turma. beleza? Obrigado, Diogo. Nada. Então, eu sou o Rodrigo, eu tenho aqui o perfil Opções São Opção. Então, esse perfil a gente trata bastante de opções, não somente, mas praticamente de opções
E a gente também tem um grupo no WhatsApp que lá a galera interage bastante, assim, bem rico, assim, aquele canal que a gente tem, putz, eu nem sei quantos, mas tem bastante pessoas já que estão lá naquele canal que engrandece bastante. Tu coloca um assunto, aí um puxa, o outro puxa, a gente acaba se desenvolvendo e o assunto vai longe. Tem assunto para muito tempo lá. É Então, verdade. É isso, né, Rodrigão? O Rodrigo tem essa iniciativa, né? É uma coisa que é bem legal, o Rafael chegando também aí, do Nobre Investidor. É um canal muito interessante de troca de informações, né? Porque, assim, a gente se conheceu não tem muito tempo, né, Rodrigão? Inclusive através da live aí do Rodrigo com o Felipe, né, do Descomplicando as Opções. A partir dali a gente começou a trocar ideia e não parou mais, né? Entrei no grupo que o Rodrigo criou e o nosso objetivo é realmente difundir a informação, né? É não reter nada, porque nessa troca a gente também vai evoluindo, vai crescendo a nossa experiência, né? Assim, o bacana também, interessante de ter essa interação é que não existe assim o guru das opções, não tem isso. No mercado financeiro não tem um cara que sabe tudo e não erra nada, não existe essa. Todo mundo está aprendendo, os grandes especialistas, estava falando mais cedo aí com um amigo que, porra, o cara fala lá uma coisa, de repente a gente faz até dá vontade de shortear, né? Porque o cara fala um negócio, o negócio vai contra. Então, assim, é muito complexo isso, não é fácil. São muitas variáveis que afetam o preço, principalmente nas opções, e a gente tem que estar muito atento para isso. Por isso que a gente pensa sempre em estratégias defensivas, né? Especialmente falando com o novo investidor, com o pequeno investidor e o novo investidor, para que vocês estejam bem atentos e aprendam, de fato, a operar as opções da maneira mais assertiva possível, para depois não se decepcionar, né? E é bem isso, né, Rodrigão? bem dessa forma, porque se tu começar operando ou já achando que tu é melhor que todo mundo ou melhor que o mercado, tu já está errando. Porque tu não tem como ser o melhor ou o pior de ninguém. Tu tem que fazer o teu trabalho bem feito. Tu Exatamente. quer chegar lá? Chega lá. Chegou lá, abandona, conquistou ou desfaz a metade da posição ou de uma parte dela, mas não para não ficar depois com aquela dor, né? Podia ter aproveitado mais, tudo coisa assim. Mas não existe certo e errado, existe do teu jeito, porque tu tem que fazer algo que tu consegue, quando tu for dormir, tu consegue dormir em paz e tranquilo, né? Não ficar incomodado, coisa assim. Então, se não tá fazendo bem, o que tu ganha agora, daqui a pouco tu vai gastar com um remédio. Então É não adianta verdade. fazer nada. Não adianta passar dor de cabeça, né, Rodrigo? A gente, na verdade, tenta montar um certo tipo de estratégia em que a gente passe tranquilo por qualquer tipo de tempestade, né? A gente fala sobre essas questões, aí, ó, mandando um direct, Rodrigo. A gente fala sobre essas questões de opções porque a gente quer atuar de uma maneira que a nossa, assim, não existe também o operador exclusivo de opções, né? Muito raro, né? Geralmente a gente utiliza as opções como um instrumento para rentabilizar a nossa carteira de investimentos, né? É claro que tem aqueles caras que são especuladores, que fazem a maior parte das suas operações especulativas. Nós também fazemos isso, mas de uma maneira que não comprometa o nosso montante total, né? A gente tem que ter muita cautela na hora de dosar esse tipo de, né, de variação, né? O que eu vou arriscar da minha carteira, do meu portfólio, o que eu vou proteger, né, Rodrigo? Todo risco, né? Todo mundo acha que vale um risco. Vale um risco, o risco tem o seu retorno. Mas se tu quer arriscar, coloca um percentual pequeno. 2% do teu total, do teu montante, porque opções permite isso. Então, se for para colocar, coloca só 2% no máximo do que tu tem, porque se tu perder, que pode acontecer dependendo do formato que tu vai especulativo, tu pode perder. Então, quer dizer, tu não vai interferir, sabe? Então, não precisa ficar ferido. Então, tu consegue depois. É bom fazer pouquinho para poder fazer sempre. Não fazer só uma vez e sair depois corrido falando mal. É verdade. Pessoal, a gente vai fazer. Nós vamos recapitular aqui um pouquinho dos conceitos, né? E para quem já está mais avançado, às vezes parece chato, mas é importante, porque até nesse grupo que a gente estava comentando aqui, um grupo bem bacana, depois quem tiver interesse em entrar, manda um direct lá para o Rodrigo, que ele dá o acesso lá ao grupo sem problema nenhum. Aí, o interesse é justamente que seja
fomentado e aumente aí o número de participantes para que a gente possa interagir mais. Então tem muita gente que com dúvidas, às vezes básicas, né, Rodrigo? E o cara está começando ali a ver, às vezes tem gente que acompanha o grupo, e eu sei que não acompanha só o grupo, que acompanha os vídeos, muitas lives falam sobre isso, acompanha lá os grandes, né, vamos dizer assim, os influencers, né, o Góes lá, o Roxo, esses caras que já têm uma bagagem, tem um trabalho de mídia muito forte, e os caras ficam olhando aquilo e não consegue nem abrir a conta, às vezes, na corretora, né? Ele vai acompanhando, mas ele não consegue operacionalizar isso. E então é importante a gente revisar isso, dizer assim, pessoal, não tem muito mistério. As opções, eles são contratos, né? Contratos de direitos e obrigações, em que uma parte desse contrato, ele tem o direito realmente de assumir um ativo futuramente por um valor ali pré-combinado, né, acordado, que a gente chama de strike, e quem está vendendo essa opção, ele tem a obrigação de ceder as ações ou de comprar esses ativos futuramente, caso ele seja exercido. Então, basicamente... Caramba, pulou aqui o meu carregador. Basicamente, pessoal, esse tipo de operação, ele não tem muito mistério, não. As pessoas ficam com medo de perder muito mais dinheiro do que tem colocado em jogo. Isso também é uma coisa que não acontece com muita frequência, a não ser que você queira se alavancar e fazer além daquilo que seja a sua possibilidade, né, Rodrigo? Aí, por isso que a gente colocou, até eu vou deixar o Rodrigo falar mais um pouco, porque a gente colocou o título aqui da live até chamando a atenção, o cemitério de malandro. Quem já ouviu essa expressão aí? Opções são cemitério de malandro. Por que isso acontece, Rodrigo? Sabe dizer aí? Fala aí, pessoal. Sim, pois é. Então, cemitério de malandro é chamado porque quem quer se dar bem, que é um malandro, acaba muitas vezes morrendo no meio do caminho. Assim, em resumo, é dessa forma mesmo, porque tu entra com opções para querer fazer... Os caras querem ganhar a vida em uma vez só, sabe? Por exemplo, e às vezes descoberto, que é o pior de tudo. Então, quer dizer, ali sim que é o cemitério de malandro. Porque tem as pessoas que fazem isso dessa forma para querer se sobressair, se ganhar tudo de uma vez, ou muitas vezes até descoberto, acaba fazendo coisa errada. Mas quem faz direitinho, com cuidado, sem ganância, né? Acho que ganância também é muito, muito forte. E não, porque não existe o certo e o errado, né? Então, quer dizer, se alguém está te vendendo, você está comprando, talvez o cara está ganhando já também. Então, se ele está vendendo, para ele já está satisfatório, ele poderia deixar mais tempo, ou o que for. Não adianta, cara, não tem como tu querer dar uma de malandro no meio disso aí, não adianta, porque a gente é pequeno, né? Perdemos para grandes instituições, perdemos para grandes CPFs que atuam dentro desse mercado, então não tem. Por isso que o cemitério de malandro é por essa razão, porque muitos querem se dar bem de forma honrada, mas acho que vão se dar bem em pouco tempo e ganhar a vida, né? Num trade. É verdade. O Felipe está comentando aqui, ó, Descomplicando Opções, falando assim, porque os malandros querem ganhos altos e rápidos, então perdem dinheiro muito rápido. É verdade. Eu costumo dizer assim, ó, 2 problemas em particular do cara que se acha malandro, né? É ele ter excesso de confiança, né? E ele ter pouco conhecimento e achar que conhece e domina o mercado, né? Basicamente, esses 2 problemas, e quando eles são somados, isso é muito nocivo para esse camarada, né? E ele acaba, muitas vezes, afastando outras pessoas pelas suas frustrações, né? Acontece muito isso. Eu atendo bastante gente iniciante que, às vezes, não quer nem ouvir falar de opções, porque já ouviu alguma história de alguém que perdeu muito dinheiro, porque, sabe, alguém já fez uma operação muito louca para ele, às vezes, né, orientou e deu uma recomendação muito louca e ele acabou se decepcionando. E é uma das coisas que eu gosto sempre de reforçar, pessoal. Você que está começando, gasta tempo e faz parte do investimento você investir em conhecimento, né? Essa coisa de fazer, eu tenho que multiplicar o meu dinheiro, isso é muito bom e vai ser multiplicado, né? O Rafael está até colocando aqui, a galera se dá mal também porque quer dar muito palpite sem um devido estudo.
opções requerem estudo aprofundado. Exatamente esse ponto que eu quero tocar, Rafa. É o seguinte, o cara fica atrás de call, atrás de indicação, de recomendação de especialistas, de gurus, né? E acaba se arrebentando porque não entende o racional daquela operação. E uma coisa que é importante, você pode até comentar também, Rodrigo, que acho que é importante, e você já falou alguma coisa que é bem na veia nesse sentido, é que cada um tem um perfil, né? E cada um tem um portfólio para gerir, né? A minha realidade é diferente da tua, é diferente do Rafa, lá é diferente do Vini, cada um tem o seu operacional, o seu limite, a sua garantia, a sua margem, e não tem muito o que fazer, né? Tem que seguir a tua estratégia. Porque assim, cada um sabe o que faz bem para dormir, né? O que te deixa tranquilo pode ser diferente do que deixa. Pode não, com certeza é diferente do que deixa para eu dormir tranquilo. Exatamente. Então, não adianta, tu pode. Vamos fazer. Nós dois vamos fazer uma receita. Uhum. A mesma receita entrega para você e para mim. Uhum. A receita é a mesma. A receita tá aí. É um call de alguém, vamos dizer assim, né? Essa é a receita. Sim. Eu vou fazer o bolo, você vai fazer o bolo, com a mesma receita. Mas o teu vai ficar diferente do meu, tu vai temperar uma coisa mais, vai botar algo mais menos que o meu, a gente não vai fazer o mesmo bolo, por mais que a gente siga a mesma receita. Exatamente. Então, quer dizer, funciona para uma, não funciona para outro, funciona, mas não funciona talvez direito, não funciona do mesmo jeito, não funciona, é a temperatura do forno que tu deixou, é a temperatura, é o tempo mais longo que tu deixou, então não, para cada um tem o seu jeito, sabe? Cada um tem a sua tranquilidade, porque se não traz tranquilidade, então não é o formato certo de operar, sabe? Tem coisas muito mais tranquilas e calmas que tu vai poder dormir bem tranquilo que deveria de fazer antes de querer fazer dessa forma, né? É verdade, exatamente. Eu vejo o pessoal se arrebentando nisso aí, porque não conhece exatamente a maneira que vai operar, né? Então ele não entende o racional daquilo ali, ele ouviu, eu acho que, sei lá, o cara lançou uma carteira do mês e o BB Seguridade vai explodir esse mês. Aí o cara vai lá e quer comprar opção de BB Seguridade. Mas ele não percebe, ele não sabe, nem tem consciência se as opções de BB Seguridade são líquidas, se tem liquidez naquele mercado, se ele de repente quer comprar para ganhar agora, não, mas as opções que são mais próximas do dinheiro têm uma explosão maior de delta ali, de repente, né, dependendo do movimento do ativo, vai explodir. Sim, mas de repente você vai perder dinheiro se aquele movimento não acontecer muito mais rápido, de repente você se posicionasse numa opção mais longa. Então são coisas que, para a gente que está há algum tempo no mercado e já está diversificando o nosso tipo de operação, a gente vai fazendo esse manejo, né, de uma maneira mais tranquila. E é até interessante também, eu acho, colocar aqui que também para nós, uma coisa que deve todo mundo atentar é que o mercado ele também muda, né, Rodrigo? Ele às vezes não está favorável, por mais que você faça a operação sempre certa, né? Tô fazendo trava de alta, teve gente que se arrebentou muito agora nos últimos meses fazendo trava de crédito direto, né? Porque eu fazia trava de alta com put, estava maravilhoso. De repente o mercado deu uma derrubada, as puts dispararam, os caras se arrebentaram, aquela estratégia não está funcionando mais. Então tem que ter a humildade de reconhecer que aquilo ali tem um tempo, né? Tem um prazo de validade, né? Tanto é que algumas opções, algumas ações, na verdade, ela tem ciclos. Umas têm ciclos, outras não. Ou umas explodem mais no final, outras ficam, no caso, tranquilas o tempo todo. Então, quer dizer, tu tem que entender o que o ativo faz. Primeiramente, para tu mexer com opções, para tu negociar opções, tu tem que entender o que o ativo está fazendo. Porque como a opção é um derivativo, então, quer dizer, ele deriva de uma ação. Exato. Ele deriva do papel. Então, quer dizer, tu entende primeiro o que ele faz, qual é o movimento, qual é o ciclo dele, registra, anota, qualquer coisa faz, mas observa por um tempo, faz uma simulação no mesmo papel, tu saber, agora eu vou comprar, agora eu vou vender, ou no próprio, há muitos softwares, sim, a versão de teste não, mas de simulador, então, sabe, aproveita, usa isso, o que for. Então, primeiro entende o que é, né? Para se der alguma coisa errada, tu sabe o que aconteceu, ou por que aconteceu. E
entende a forma que tu pode corrigir isso também, né? Exatamente. Eu acho que a gente já está falando até dessas questões de primeiros erros, né? E um dos primeiros erros, assim, dos erros dos iniciantes, a gente falando da malandragem, é o cara começar, às vezes, ganhando, é ruim, né? É prejudicial, porque, por exemplo, eu comecei, até comentei na live com o Rafa, eu comecei ganhando, né? Comecei fazendo uma opção lá de CSN e botei quase 500% no bolso, fiquei faceiro. Falei, pô, agora vou arrebentar nesse mercado aí. E de repente passei uns 2, 3 meses só no preju, perdi tudo que eu estava colocando, porque aí você vai confiante demais e começa a encher a mão, né? E aí se volta contra você, você faz aquele famigerado preço médio, né? Começa a recomprar mais, não, porque aquilo, a minha análise está certa, né? E acontece muitas vezes, você entra naquele viés de confirmação, né? Que você fica cego, você não sabe mais, você vira torcedor, eu falo, né? O cara para de ser um investidor e ser até um especulador, se souber fazer a especulação da maneira correta, você vira torcedor, fica torcendo para aquela operação dar certo e nem sempre vai acontecer. O Rafael até comentou aqui agora há pouco exatamente isso. O cara que segue, vai indo na dica, ele não sabe fazer o manejo, né? E aí acaba realmente fadado ao fracasso. E justamente como você colocou, Rodrigo, o cara precisa saber o momento. E aí uma das coisas que eu acho que ajuda, e você pode concordar comigo ou não, é o cara operar as ações que ele já geralmente acompanha, né? As ações que ele já tem em carteira e ele começar por aquelas ações ali que ele já acompanha. Porque se você vai encarteirando essas ações, esses papéis, você já sabe mais ou menos qual é o movimento dele, né? A volatilidade, já sabe qual a faixa de preço que você pode comprar, pode vender, e aí fica mais fácil você identificar um strike mais, assim, mais tranquilo, né, para operar, né? O que você acha disso daí? Pelo menos aí tu conhece a faixa que ele trabalha, ou o que acontece quando divulga resultado, não divulga, para tu não estar em desespero, por exemplo, sabe? Claro que não é para tu operar a notícia, não é para operar nada, é para operar o papel, né? Exato. Mas que eu digo assim, mas se deu uma oportunidade, tu vai lá e aproveita ela, né? Mas assim, não precisa ficar, bem como tu falou, quando o cara vira, sai do mercado e tu tá no mercado, mas torna-se torcedor. É, Cara, é sinal que tá errado. Que tu tá esperando que algo aconteça, por mais que ele não tá na tua mão, mas tu tá torcendo por algo. Claro que se tu entra numa operação, tu quer que ela aconteça conforme tu quer, o uhum, viés que tu acredita, né? uhum, Mas ficar só para torcer é o sinal de que tu uhum, não tá sabendo fazer uma boa escolha, né? exatamente. Então, muito disso. Por exemplo, é a mesma coisa assim, se tu pegar, vamos contar a mesma coisa. Você vai comprar um imóvel para botar para alugar. Uhum, Você tem que saber pelo menos o que esse imóvel está acontecendo, que se aquela região é boa para alugar, qual é o preço, pega enchente, não pega, é violento, não é, o que que é. Então, quer dizer, é como se o imóvel fosse o ativo. exato. Assim, aí que tu vai fazer? Aí tu vai comprar o ativo, ou tu já tem o ativo e tu vai botar para alugar. Então, tu vai fazer um contrato comigo, por exemplo, e alugar para mim Uhum, aquele imóvel. Então, quer dizer, mas eu vou alugar de você, mas, putz, se eu souber que aquele imóvel, a região é ruim, é barulhenta, qualquer outra coisa que for que seja negativo, uhum, eu não vou ficar de você. Então, quer dizer, é meio que isso. Então, tu vai fazer isso no escuro, é meio é, que correndo numa sala escura. Tu não sabe o que vai acontecer depois, exatamente. sabe? Tu pode tropeçar e cair. E é o que Então, não, é acontece. muita ousadia fazer dessa forma, no caso, né? É verdade. E o que acontece quando a ação geralmente perde o fundamento, né? Isso você citou, né? Na verdade, você está ali, essa comparação que tu fez do imóvel é muito boa, porque às vezes você está com um imóvel bom, mas está mal localizado, ou de repente começou a subir ali, a aumentar a criminalidade naquela região, e você começa a ter problemas para poder negociar aquele imóvel, até mesmo para alugar, né? Então, com as ações acontece de forma semelhante, né? De repente, você está com aquela opção ali e comprada numa call, por exemplo, de um ativo que você está confiando que vai subir, que vai ter um movimento direcional, e de repente aquele movimento está demorando muito a acontecer e você vai investigar mais um pouquinho. A gente fala de realmente não operar a notícia, porque a notícia, aí tem um outro ponto que é importante, né, a gente colocar. A informação é muito boa, mas o excesso de informação também atrapalha, né, Rodrigo? Às vezes é tanta informação que o cara fala, pô, agora eu vou zerar essa posição aqui. Quando ele zera, o negócio anda e é triste, né, não?
É bem isso. E, tipo assim, o excesso de informação também se enquadra em diversos YouTubers que tu segue, perfis, não sei, tu segue um monte de coisa. Aí tá beleza, eu tô seguindo o perfil A, o cara fala para fazer isso, eu vou lá e faço. Aí o B fala uma outra coisa, eu vou lá e desfaço do A e vou para B. Eu fico pulando, eu acabo só dando taxa para B3 e tomando prejuízo, se tu for ver, porque Exatamente. por isso que é bom, assim, ó, eu sei o que o A tá falando, eu sei o que o B tá falando, eu sei o que você tá falando. Eu capto de cada um Uhum. e bolo a minha percepção Sim. do cenário que eu peguei do A, do B e do C. Uhum. Porque pô, se eu quiser pegar carona no que o outro falou, Sim. pô, eu não tô. Que dependência que tu vai ter? Se amanhã o cara não gravar um vídeo É, falando da operação, que eu vou ficar com a operação perdida lá? Entendeu? pois Não é. faz sentido. Então, tu tem que pelo menos conhecer, tu ter percepções legal, porque tu sabe o que o A tá falando, o que o B tá falando, o que você tá falando, Uhum. te abre a cabeça. Sim. Por isso não dá para ficar fechado. Mas não também, mas caminha com a própria perna, sabe? Isso é libertador, talvez, assim, É, quando começar a perceber dessa forma. Então, não ficar dependente, né? Poder pelo menos exatamente. tomar decisão por si. Acho que é mais Esse gratificante. Esse ponto é fundamental. Quando você consegue tomar a decisão por conta própria, e eu acho às vezes até, Rodrigo, que o investidor iniciante, muitas vezes, ele tende a procurar algumas calls, algumas dicas para isentar um pouco da responsabilidade dele também, né? Vai falar, pô, se der errado, foi o cara que deu errado, né? Se der certo, o cara é maravilhoso, é o guru, mas né, não foi ele que errou, ele não quer comprometer a responsabilidade, mas de fato a responsabilidade é nossa, né? Eu costumo dizer assim, às vezes ligam os caras querendo oferecer assessoria de investimento, tudo mais, e eu falo, cara, a forma como eu trabalho como educador financeiro, até mesmo essa parte de mentoria que eu faço com alguns alunos, um tempo inteiro levo o cara a raciocinar, né? Eu não quero simplesmente ser um assessor de investimento que vou ficar te dando call, dizer o que você tem que fazer. Não condeno quem faça isso, não acho que é errado, não, pelo contrário. Acho que quem precisa de assessoria desse tipo, há perfis de pessoas, né, há públicos diferentes, mas eu gosto muito de passar o conteúdo para o camarada, para que ele possa entender o meu racional e ele possa tomar as melhores decisões para o investimento dele. Porque eu penso que não há ninguém melhor para cuidar e gerir do seu próprio dinheiro do que a própria pessoa, né? Porque aí ela vai saber exatamente o que ela pretende fazer com aquele recurso, onde ela quer chegar com aquilo, porque senão vai ficar, como você falou, dependente o tempo inteiro. Aí o cara vai assina o boletim da Empíricos lá. Amanhã o Felipe Miranda tem um troço lá, resolve fechar, o Empírica boa, não tem mais recomendação, o cara vai ficar órfão de dica, né? Então, assim, o Rebote Invest está colocando aqui conhecimento dos movimentos do ativo é base primordial. Exatamente, ativo base é primordial. O ativo objeto é o que movimenta o preço das opções e é fundamental realmente a gente estar acompanhando esses movimentos desse ativo. E aí ele fala aqui que a Cogna arrebentou muita gente. De fato, a Cogna arrebentou muita gente aí pelo caminho, e não é só a Cogna, não, né? Você vê, quem pegou aquela fase da IRBR, né? A IRB, o pessoal chama, né? Cara, arrebentou com a esquadra, fez aquele comunicado lá do short e arrebentou um negócio que a gente comprava às vezes a R$ 80. Eu, particularmente, tinha em carteira quando estava caro, eu sei que estava esticado, né? Mas vinha dando lucro, meu PM estava ali em 30 e a ação estava já 80. Eu falei, pô, esse negócio eu não vendo nunca mais, né? E de repente o troço, bum, 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 começou a despencar. Tu fala, meu Deus do céu, o que aconteceu? Então eu brinco assim, Rodrigo, que eu tenho aí uns 5 anos aproximadamente, assim, efetivamente nas opções, né? E, cara, eu, assim, envelheci uns 30 anos aí, pelo menos, nesses 5, porque é muita experiência, né, que a gente passou aí de circuit break, né, de Corona Crash, de tudo, né? A gente veio passando muita coisa no mercado, né? Aham. É bem isso mesmo. E daí é aquele negócio, né? Tu tem que. Tu sabe quando tu quer entrar, Uhum. mas tu também tem que saber a hora de sair. Uhum. Sabe? Não precisa. Aí que tá, isso maltrata, mas às vezes tu aprende dessa forma, sabe? A gente aprende às vezes apanhando de algumas formas. Então, Uhum. é, isso é que quem sofreu com Cogna, Cielo, IRB,
sei lá o que mais que vem, mas Uma Vale aí ela... agora recente, batendo com 40% em 3 meses. Né? Pois é, aí que tá. Ó, aí que tá. O porquê que vai? É commodity, então quer dizer, a Vale é commodity. Então, saiba o que que são commodities, o que que faz, o que que a CSN faz, o que que... Exato. tudo, sabe, elas todas influenciam, então teve bastante interferência. Então, é Uhum. cenário mundial. Vai pegar a mesma coisa de Petrobras, também entenda o que que faz, Sim. entenda o que movimenta. É negócio internacional, então, sei lá, cai uma bomba lá não sei aonde, sei lá, o que É, quebrou alguma coisa lá fora, o negócio pode desandar. Então, tem que cuidar disso também, que é bom ter uma perspectiva, né? Tirar um pouco o rosto, o olho da tela, sabe? sim, Também observar um pouco mais o mundo, as coisas que acontecem, exatamente. porque talvez a melhor forma de fazer, a melhor forma de operar é não operar, sabe? Quer dizer, não, eu digo assim, não ficar Sim. mexendo, mexendo, mexendo. Mais estuda, mais aprende, mais observa do que realmente faz Aperta o botão. Né? movimentações. Bem isso. Porque apertar o botão é intuitivo, É, é estimulante, é gostoso, o que for, sim. e é irracional, se tu for ver, é emotivo. Tá Uhum. subindo, tu vai lá e pá, aperta. Ou tá caindo, vai lá, aperta Sim. também. Então, ele tem uma... A própria percepção, ele já é totalmente o sistema nervoso, né? Exato. Vamos dizer assim, então, Emocional não é o total. Né? racional. É. Então, daí tu sabe como, quando é para fazer, tu sabe que o porquê tu tá fazendo, que acho que pelo menos isso é o mínimo, né? Para saber quando tu tá fazendo alguma coisa. E bem como eu falei, se dá alguma coisa errado, Sim. tu sabe por quê ou não. Tu sabe, talvez, tu tá consciente, ou tu Uhum. sabe o que pode reverter, ou tu sabe a hora de sair também, tá? Então, também Exatamente. isso é tão importante, como eu falei, a hora de entrar é a hora de sair também, né? Cara, você tocou num ponto para mim é chave nessa questão de operação de opções, né? Quando eu abordo com o pessoal que está iniciando, eu sempre falo isso. Você primeiro precisa saber, eu acho que primeira coisa, o quanto você está disposto a colocar no jogo, né? O quanto que vai ser, o pessoal chama de banca, né? Quanto vai ser a tua banca, quanto vai ser a tua mão, eu chamo, cada um chama de um nome, mas assim, o quanto você está disposto a colocar no jogo para poder, seja aprender, seja rentabilizar, porque o primeiro dinheiro que você vai colocar no mercado, quando a gente fala de opções, que é um instrumento complexo, veja, não são muitas pessoas especialistas que têm conhecimento de mercado de opções, não. Você vê, são poucos mesmo. Mesmo os grandes influenciadores, etc., os caras que estão aí no mercado já há alguns anos falando disso, você vai olhar, 4, 5, 6 que realmente conhece, né? Que sabe o que está fazendo, que faz operação recorrente e que paga lá os benditos DARFs, né? Que você vai ver aí, não são poucos os que têm realmente lucro nas suas operações. A maioria, às vezes, nem faz e nem fala, mas não é porque não quer falar, não. Ele faz porque todo mundo que tem realmente capital aplicado na bolsa opera opções. Né? O cara que tem conhecimento de mercado, ele opera. Agora, muitas vezes, ele não fala que não opera porque ele não tem bons resultados, ele não sabe fazer e não vai fazer, vai ficar falando que não sabe fazer, né? Então, o ponto principal é você saber o quanto que você está disposto a colocar no jogo e depois, o segundo passo, creio eu, né, é você estabelecer de fato qual que é a sua estratégia, qual que vai ser a tua entrada e a tua saída. Você nunca deve entrar numa operação se você não souber onde você quer sair, né? Eu geralmente tenho isso muito bem claro nas minhas operações, inclusive sair com eventualmente prejuízo, caso realmente a coisa não ande conforme a expectativa, né? Você tem que ter essa humildade de reconhecer que errou, né? E aí vai evitar você ficar naquela, como o Rafael colocou aqui há pouco, o passageiro da agonia, né? Tu fica ali preso naquela operação e aí tu fica aquele dinheiro desvalorizando, perdendo o valor, ao passo que você poderia colocar aquele dinheiro em outra operação, poderia, e sempre vai ter, né, Rodrigo, oportunidade no mercado, né? Não dá para ficar parado com dinheiro mobilizado num ativo, né? Tanto é que, agora que você falou de errar, reconhecer o erro, errar mais cedo é mais barato, né? Então, quer dizer, se eu ver que, põe um limite, tá? Meu limite, sei lá, 10%. Sim, É melhor perder 10 do que perder 30, por exato. exemplo, sabe?
É claro que tu não. Ah, tá 30, mas não tô vendendo. Mas tô lá segurando, tô com 30 menos segurando. Uhum, Comprei vale a 110, exemplo, né? Comprei vale a 110, uhum. não botei estoque no 100, agora tá onde tá, beleza, mas não vendi. Tá, mas como assim? Tá, não vendeu, mas aquele dinheiro tá parado. Sei lá Uhum. quanto tempo vai. Sim, Então, quer dizer, tu reconhecer o erro quanto antes é mais barato e mais tranquilo também. Então, sim. isso é um ponto, porque bem como falou assim, a gente sabe o caminho, a gente não sabe nada. Então, tu põe o alvo de perda, tu põe o alvo de ganho, ou ganho, faz um ganho percentual dele, Sim, sabe? Finaliza 50%, 30%, 60%, o que sim. for, o que Dependendo der, do volume, né? Claro. vai fazendo por partes, não precisa assim, ah, tá, mas e se subir muito? Cara, que bom que se É, subiu muito e tudo na metade, é melhor do que ter caído tudo e ter ficado com ela na mão. Então, o cara fica muito arrependido, se arrepende de algo que nem aconteceu ainda. é. Então, não precisa. E bem como você falou, sempre vai ter oportunidade. Quer Sim, dizer, agora subiu um monte, mas daqui a pouco desce. Se não tem ela, tem outra. Não precisa se prender a nada, sabe? Acho que tu exatamente. tem que ficar um pouco mais aberto e sair desse negócio de que, pô, com essa agonia de achar que eu não vou surfar a mesma onda. É, Cara, a praia tem onda toda é hora. Toda verdade. hora tá batendo onda. Então, quer dizer, pô, tem onda que é boa para surfar, mas tem onda que não é Sim, boa para surfar. Então, sim. espera a onda perfeita, a onda ideal e tu pega, surfa nela. Às vezes tu não vai surfar tanto, mas vai surfar um tantinho, pelo menos um pouco, vai matar um pouco a tua vontade. É verdade. Melhor do que tu pegar uma onda, perder uma onda genial, mas a onda bate quebra num monte de pedra, por exemplo. Cara, entendeu? Não é vantagem. Já Então, racha o teu é, casco, já era, tá fora do jogo, né? É, então não precisa, dá para ir devagarinho, não precisa ter sim. pressa, que se tu entrar muito rápido na curva, o carro derrapa e tu capota, né? É Então não verdade. precisa ser. Pessoal, a gente vai falar um pouquinho agora de operações para iniciantes, né? Seguras para iniciantes. E quando a gente fala de operações seguras para iniciantes, a gente está falando justamente nesse primeiro ponto aí de abordagens mais tranquilas, né? Para o iniciante, para não ficar passando esse aperto que a gente está comentando aqui. Veja, a gente está falando isso porque a gente tem experiência própria disso daí, né? Muitos e muitos fracassos, entre aspas, operações fracassadas, isso é natural, né? Nas opções, aí o que eu costumo dizer assim, Rodrigo, que a gente, na realidade, vai perder a maior parte do tempo, né? As operações, principalmente se foram compras de opções, elas tendem a perder valor, porque a gente sabe que o efeito do teta vai corroendo o valor das opções, e ainda mais muito próximo do vencimento, você vai tendo essa degradação do valor, então praticamente você já tem que entrar na expectativa, não na expectativa de que vai perder, mas consciente que se aquela operação não andar, você vai estar perdendo dinheiro. E é por isso que você precisa estar bem com o gerenciamento de risco bem afinado, né, para você não ter surpresas. Então você sai dali quando você precisa, remaneja aquela operação, faz uma rolagem com tempo ainda tranquilo de você aproveitar o prêmio de uma outra opção, de repente mais longa, ou pulando um strike para poder facilitar a tua dinâmica, né, da operação. Então é bem esse viés do racional que a gente quer colocar para vocês hoje, né? Não exatamente os tipos de operações, que são várias, né? Você vai fazer travas, condor, borboleta, cada um tem uma maneira, chama de um nome. Se você for parar para olhar nome, tem nome pra caramba de operação aí. E às vezes o cara quer replicar aquilo, achando que, mas é uma comprinha a seco, não vai resolver. Resolve bastante. As operações a seco, elas têm muita efetividade, mas desde que você saiba fazer, né? E aí esse ponto que a gente quer abordar é justamente assim, o que seria uma operação segura para um iniciante? Fala aí, Rodrigo, o que você acha que o cara está começando agora e ele quer fazer uma operação de opção aí? O que seria, se fosse você, com teu conhecimento hoje, o que teu eu de hoje falaria pro eu de ontem fazer aí? É, tem uma coisa que eu sempre fiz e nunca deixei de fazer, então eu não falaria pro meu de ontem porque eu não fiz isso, mas fazer sempre operação de venda sempre coberto. Pelo menos isso é a primeira coisa que eu falo quando alguém me questiona alguma coisa, assim, de que operação eu fizer? Se eu fizer venda, seja qual for uma operação de venda, Uhum, faça coberto. exato. Se tem a possibilidade de dar merda, vai dar.
Cara, pode dar, porque tu não é tão especial que o mercado vai te bonificar toda vez. A primeira vez pode dar certo, que nem você falou que deu certo a tua primeira operação. Deu certo, mas olha depois que você falou, né? Uhum. Que caiu. Então, quer dizer, então, o mercado não é tão bom. O Ó, mercado, ele é justo para ele, não é para exato, ninguém. Então, então não vai ser maior. Então, se fizer operação de venda, faz sempre coberto. exato. E pelo menos tu sabe o quanto que tu pode perder, tu sabe o que pode acontecer. Uhum. As primeiras operações, principalmente para quem está iniciando, fazer operação que tu sabe o que tu pode, tu tem um ganho e uma perda Isso. fixa, Não vai ter surpresas, né? pré-fixada, tu já sabe. Não, que tu sabe pelo menos o quanto que tu vai perder caso tu perda, caso tu Exatamente. tenha perda. Até aqui eu sei, eu posso perder até tanto, então eu Uhum. aceito perder isso. Sim. Mas se eu ganhar, eu ganho até tanto. Então, eu acho que pelo menos operações que tu consiga ter esse conhecimento que a maioria delas tem. Então, pelo menos isso. E sempre que fizer operação de venda, sempre coberto. Então, qualquer operação coberta Sim. de No venda de caso call, da de venda da put, call, pessoal, ele está falando da operação coberta, é o seguinte, ele vai vender uma opção, né? A gente vai no mercado, vai vender, ao invés de comprar, e a cobertura da venda da call é o próprio ativo. Você tem que ter as ações, porque caso você seja exercido, você tem que entregar essas ações ali, ou ETFs, no caso do BOVA, por exemplo. E no caso da venda da put, você tem que ter o dinheiro de comprar esse ativo caso você seja exercido. Então o pessoal tem muita dificuldade nessa questão da garantia que precisa para isso, e isso é um pouco complexo porque cada corretora estabelece, vamos dizer assim, uma regra. Tem uma regra lá geral de chamada de margem que você pode consultar no próprio site da B3, mas de uma maneira geral, assim, para simplificar, eu gosto de dizer o seguinte: você vai vender uma call, você tem que ter a quantidade de ações relacionadas à quantidade de opções que você está vendendo. Basicamente isso, para você não ter dor de cabeça. Então, se eu vou vender 100 calls de Petrobras, eu tenho que ter pelo menos 100 ações de Petrobras lá, porque se der ruim, eu tenho que entregar. E qual que é vamos dizer assim, o racional da operação da venda de call, né? Eu estou vendendo a call, então eu estou assumindo a obrigação de entregar o ativo caso eu seja exercido. Eu quero que a ação suba ou que a ação desça. O que vocês acham aí? Coloca aí que eu quero saber se vocês estão atentos aí à nossa aula aqui, nosso bate-papo. Eu vou responder agora não, vou falar da put agora. Quero ver se alguém vai colocar alguma coisa aqui. Na put, quando você faz a venda da put, você tem que ter a tua garantia, a quantidade de opções que você está vendendo vezes o valor do strike, né? Porque aí, se você for exercido, você vai ser obrigado a comprar aquelas opções no valor do strike, tá? E aí você tem que saber se você quer que a ação suba ou que a ação caia, né? Ninguém colocou nada, o pessoal não está prestando atenção não, o Rodrigo. Antes de falar sobre isso, eu quero ver se vou dar mais um tempo para ver se alguém fala alguma coisa. O Rafael fez uma pergunta aqui. Qual que é a operação favorita de cada um de nós? Fala qual que é a tua operação favorita aí, Rodrigo. cara, minha operação favorita, putz, cara, básica. Venda, putz, não sei, é venda de call, venda de put, mas acho que é venda de call, porque eu tenho venda de. E é simples, não tem nada demais. Gosto muito dela porque pelo menos eu tenho uma perspectiva e consigo fazer com recorrência com os ativos que eu tenho. Porque Uhum. eu tenho ativo bom para vender call, que eu já tenho um conhecimento de como ele vai, como ele movimenta, então, que normalmente é Ambev, agora eu estou sem Itaúsa, mas Ambev, Itaúsa e Uhum. Banco do Brasil, eu tenho explorado muito essas três, então para mim, como eu tenho elas, então eu fico vendendo qual. Caso eu vou sendo exercido, vai sendo consumida, eu vou lá e vou, com o dinheiro do exercício, eu vou vendendo put de novo. Put é meio difícil eu fazer a venda, mas é venda de call. Faço depois quando eu entrego a ação. Essa é a minha, mas a minha mais, acho que a minha favorita é uma vinha de call coberta, é maravilhosa. Que bom aí. Ó. Agora o pessoal respondeu tudo de uma vez aqui, Rodrigão. O pessoal tá falando que na venda de call, a Carla respondeu, o Rebote Investe aqui, o Eric também. O pessoal tá respondendo aqui que quando vende call, quer que a ação caia. E quando vende put, quer que a ação suba. Exatamente, é isso aí. O cara vende a call, na verdade, ele não só quer que a ação caia, né? Ele quer garantir que a ação
não dispare, porque se você vende a call e a ação sobe, a call valoriza e você perde dinheiro, né? Então a ideia é que aquela ação se mantenha naquela faixa de preço ou esteja abaixo para que você não seja exercido, fique com prêmio. No caso da put, é o inverso, ao contrário, você quer que a ação ela se valorize para que você fique com aquele prêmio ali, ou se ela cair, que você seja exercido e você compre aquelas ações com desconto. E aí eu já vou até adiantar as operações que eu mais gosto, no caso aí, não é assim, é que eu faço com mais frequência, é justamente a venda de put, né? Eu sei, a gente tem, eu faço venda de call também, mas eu gosto muito de fazer as vendas de put, porque acho que eu consigo fazer com mais frequência, né? E embora assim eu não tenho assim, vamos dizer assim, muitas variedades, né, de ações. No caso da put, eu posso vender várias, né? Porque eu não preciso ter o ativo, eu posso ter só o dinheiro. Então, vamos lá, eu tenho Vale, tenho Petro, tenho, não vou dizer todas que eu tenho aqui, mas aí eu vou vendendo as puts, porque se der errado, né, ou entre aspas, não deu errado, porque eu compro as ações com desconto. Então eu vejo lá as ações que eu quero me posicionar e eu vou lançando put para que eu consiga ou ficar com o prêmio, e aí o prêmio eu sou remunerado pelo mercado para fazer as minhas compras de call mais longa, é outra operação que eu gosto muito de fazer. Então basicamente o operacional assim muito frequente que eu faço é isso, vendo as puts curtas, boto esse dinheiro no bolso e compro umas calls longas para posicionar para os dois lados ali, né? Então, assim, se cair, eu estou satisfeito, porque eu estou tranquilo, posso comprar as ações e deixo isso bem claro. Só vendo as puts das ações que eu quero comprar, né? Não vou ficar vendendo put de jabuticaba aí para depois ter dor de cabeça depois na frente aí de abacaxi, né? Como o pessoal diz. Então, assim, o pessoal faz uma coisa, que são estratégias semelhantes, mas com um direcional um pouco diferente. Mas não tem certo ou errado, como o Rodrigo falou, né? Cada um tem a sua maneira de operar, né? O seu objetivo. Então, se eu quero, eu estou apostando bastante, e aí penso eu que passado essa dificuldade que nós estamos aí, né, vivendo a pós-pandemia, essa coisa toda, em algum momento esse mercado tem que recuperar, né? Ano que vem nós temos um ano de eleição aí, um ano bem tenso, né? Então até lá, né, até outubro, mais ou menos, que é a eleição geralmente, né, a gente vai ter ainda muito sobe e desce ainda na bolsa, a gente vai ter muita inconstância, muita volatilidade, mas depois que tudo isso passar, a tendência é que dê uma estabilizada. Foi assim na eleição passada, né, agora de prefeito aí, não foi? Teve, né, todo mundo preocupado, coronavírus, de repente veio a eleição, acabou o coronavírus, ninguém mais tocou no assunto, né? Todo mundo foi votar e ninguém, acabou tudo. E o mercado foi andando, foi subindo, foi subindo. Aí passou ali o que eles queriam que acontecesse, voltou a cair tudo e a coisa começou a degringolar. Então a gente tem que estar preparado para tudo, não é não, Rodrigo? Exatamente. Tipo, bem que você tocou do ano eleitoral do ano que vem, o ano eleitoral ele começa muito antes, né? É, A partir de março, se não me engano, já começa a movimentação. Até, inclusive, exatamente. por exemplo, vou falar de Bolsonaro, que é o atual e que possivelmente ele quer a reeleição. Ele está sem partido, então acho que, se eu não me engano, é até Até março que tem o março acho prazo que para pode se esfriar, né? filiar. Uhum. Então, quer dizer, logo no comecinho do ano já vai começar a bagunça, já vai Sim, dar tumulto, já vai dar tudo, porque até ali ele vai dar muito transtorno em tudo. Daí daqui a pouco, beleza, ele se filiou e daqui a pouco tem candidatura. Depois, putz, apareceu candidatura de um Dória que vai ficar batendo nele, por exemplo. Aí tem Lula também. Aí tem, tipo, sabe, tu não sabe quem vai, que vem Ciro também, é, sabe? Seja o que vai acontecer. Tem muita coisa para acontecer ainda. sim. Então, é uma sugestão de ter caixa para aproveitar isso tudo, porque Exatamente. é uma oportunidade que acontece. Não, que nem ele de prefeito foi por causa do coronavírus na época, né? Mas Uhum. a candidatura de presidência é a cada 4 anos. Então, oportunidades assim, tu vai ter a cada 4 anos para se aproveitar dela, para você Sim, surfar uma onda boa. A maré tá melhor nessa época, então é bom aproveitar e estar preparado para isso. Então, exatamente. ainda tem tempo, né? Até março ainda tem 4 meses ainda que dá para ir guardando, fazendo um caixa, pelo É, menos legal para ir. Vai deixando o dinheirinho lá na renda fixa, que daqui exatamente. a pouco daí ela vai rendendo, depois faz venda coberta, por exemplo, vai fazer a venda de put.
tá lá com o dinheiro na renda fixa, você vai ser exercido, tira da renda fixa e coloca lá e pega, exemplo, né? Então, tu consegue fazer, ganhar nas duas pontas, tu ganha, agora que eu já falei um pouco mais, né? Tipo assim, Sim. eu coloco, deixa o dinheiro rendendo em renda fixa lá, Uhum. vai render lá seu percentual. E daí, e tu tá vendendo put, não vai ser exercido, tá ganhando renda lá também, tá ganhando renda nos dois lugares. Exatamente. Acabou sendo exercido, tu tira a quantidade, vai lá e tu é exercido e é obrigado a comprar ela. Então, tu consegue fazer uma, né? Então, Isso. até lá vai ter muita coisa para acontecer, né? Até a campanha política, até tudo começar. Daí tem debate, aí se vier debate vai ter. Vai que acontece mais uma facada no meio do caminho também, daí vai ter Verdade. Exatamente. Então, esse momento é um momento de ter realmente estratégia, né? A minha estratégia foi bem por aí. Assim, o que eu fiz? Começou a cair bastante a coisa aqui, já estava vendo que estava começando a cair. Eu realizei boa parte do lucro que tinha. Comecei a aportar mais lá no mercado americano, inclusive fazer umas opções por lá também, e comecei a ter bastante resultado. Então comecei a migrar boa parte de uma grana para lá, até para dolarizar, já que o dólar está subindo bastante, e eu comecei a manter realmente uma boa reserva na renda fixa. E aí é uma coisa que eu quero falar para o pessoal também. Um outro erro que o investidor às vezes acaba cometendo, o iniciante principalmente, ele precisa de caixa para fazer a venda da put, por exemplo, né? Um lançamento coberto. E aí, às vezes, ele pega, Rodrigo, e bota as ações dele como garantia, né, para fazer esse tipo de operação. Mas ele esquece que as ações elas têm variações, né? Então, às vezes, ele está contando com uma garantia X lá e, de repente, pegou aí uma lojas americanas da vida, né, que despencou, não parou mais, e a capacidade de margem dele diminuiu para caramba. Se colocasse um CDBzinho ali, ou um Tesouro Selic na custódia ali para fazer essa garantia, para fazer as vendas, teria passado menos suor aí, suado um pouquinho menos nesse processo. Então é coisa de você identificar o momento do mercado e aprender a usar as ferramentas todas que você tem à sua disposição para fazer o teu trade, né? Não precisa necessariamente botar o teu dinheiro no negócio, efetivamente, né? Você pode segurar ele de uma maneira muito mais tranquila e você ir fazendo as tuas operações e a partir do mercado, eu falo sempre isso, eu busco fazer as minhas operações sendo financiado pelo mercado, né? Eu quero tirar dinheiro do mercado e que o mercado pague as minhas operações. Não quero ficar botando dinheiro meu nesse negócio, porque a gente vai aportando para o nosso longo prazo, lá na aposentadoria, que eu já não vou ter mais, né? Não dá para contar com o INSS, né? Tem que contar com os nossos aportes. Então, a gente vai montando a nossa carteira lá, previdenciária, vai deixando lá por longo prazo, mas esse giro de curto prazo, o mercado tem que financiar a gente, né? É bem isso, e esse negócio de mercado financeiro, das operações, você falou da minha preferida, eu gosto muito das operações de crédito, né? Que eu Uhum. recebo. Sim. Então, claro, daí tem operações de crédito que ao meu entendimento, não funcionam, né? Por exemplo, né? Uhum. Mas enfim, é gosto. Sim. Tem umas operações de crédito que não são boas. Mas eu digo assim, as de crédito são melhores, principalmente essas de venda ali, porque, pô, tu é pago, sabe? Sim. E quanto mais, cada dia que passa, quem comprou, se não andar para a direção do cara, ele tá perdendo dinheiro. Então, Exatamente. ele é favorável, né? Então, e deixar a renda, deixar garantindo uma renda fixa que tu já sabe, deixa ela com liquidez diária, porque tu pode ser exercido, até pode ser Exatamente. exercido antes do tempo. Sim. Acontece, é bem raro, mas pode Pode acontecer. acontecer. Mas assim, tu vai ter que ser exercido no próximo vencimento agora, dia 19, um exemplo. Sim. Se tu botou hoje uma renda fixa, pô, põe para liquidez diária. Tu resgata num dia, tu tem talvez de um só, mas como tu tem prazo também para entregar, para comprar ação, tu tem ainda prazo para tu conseguir fazer caixa para comprar ela, né? Porque tem esse frame ali. Mas deixa numa renda fixa garantida. Se for para suar, deixa para renda variável, sabe? Então, Exatamente. assim, Não, e eu deixa estou com pelo menos. taxa atrativa na renda fixa agora, né? Não tá tão ruim. Quando eu tava 2% lá, eu tava sofrendo, que não tinha, né? Tinha que arriscar mesmo, bota por risco e vamos lá. Agora a gente tá tendo taxa melhor aí, fica um pouco mais fácil. Pessoal, a gente está aqui já chegando quase no final, né? O Instagram corta a gente aqui com 1 hora e pouca. E a gente vai, ó. O Flagão tá falando aqui, ó. Todos os prêmios que eu ando recebendo, tô colocando em caixa para me preparar para o caos do ano que vem. Quer dizer, muita gente passando no caos aí. O problema de pensar só no caos
E eu gosto também, o pessoal tem, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu faço uns pozinhos lá de vez em quando de bova lá. Na verdade, eu carrego, né? Um pouquinho, não faço muito, mas vou deixando um pouquinho lá, porque a gente sabe que uma hora pode dar zica. E tem gente que não gosta desse tipo de operação, mas eu acho interessante para você realmente se beneficiar com a queda. Mas você não pode contar com esse caos como uma verdade absoluta, né? Porque ele pode nunca vir, né? Se você olhar no longo prazo, a bolsa a renda variável, de uma maneira geral, tem um desempenho muito elevado no sentido de alta mesmo, né? Crescente. Você pegar e abrir o gráfico ali no longo prazo, aumentar o time frame um pouco ali do gráfico, você vai ver uma tendência de alta maior. Então, assim, boa parte do tempo a bolsa está subindo, né? E nesse momento, lógico, pode ter 3, 4 anos de recessão, vamos dizer assim, mas não dá para ficar contando só com esse caos, não. Pessoal, quero aqui já agradecer muito, muito a presença de vocês, né? Não vou deixar o Rodrigão também fazer as considerações finais dele aqui, mas eu quero pedir para você já seguir o perfil do Rodrigo também, opções são opção. O meu perfil aqui falando em finanças, a gente tem falado bastante especificamente de opções. Eu falo também de educação financeira, dou umas dicas, atendo, até comentei, já soltei lá essa semana, eu estou abrindo 4 vagas restritas, isso realmente são vagas por conta desse perfil que eu faço muito de assessoria muito próxima, querendo ensinar mesmo o aluno a se desenvolver. Estou abrindo 4 vagas de mentoria já para dezembro. Se você quiser um suporte meu aí, você dá um toque, me chama no direct, procura aí nas redes sociais que a gente vai atender. E fica ligado no que a gente tem bastante programação de live preparada aí para novembro ainda, para dezembro. Vamos voltar a falar com o Rodrigo em breve. Já está aqui mais uma vez feito um convite novamente, não vai ser só um, porque uma hora é muito pouco, né, Rodrigo? Passa muito rápido. Fala aí. Passa rápido, né? Ainda mais para um assunto bom, né? É verdade. Quanto mais rápido. Fala aí, Rodrigão. Então dá tuas considerações finais para a galera aí. Então, eu quero agradecer para todos que que estão e tiveram presença aqui na live também. Agradecer ao Diogo pelo convite, que isso só engrandece um ao outro e também engrandece o mercado, as pessoas interessadas, né? Uhum. E seguir o nosso Instagram, tanto o do Diogo quanto o meu, sigam. Se quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp lá, manda uma mensagem para mim ali no Instagram que eu mando o acesso certinho. O acesso eu não coloco disponível porque começou a entrar uns boot, começou a entrar as propagandas, acabei cortando. Uhum. Aí a pessoa me chama, eu mando direto para ela. Então, chama lá, manda uma mensagem que eu mando o link certinho, mando o convite, daí a pessoa participa lá, é um grupo bem agitado, bem interessante, e vamos estudar. É só isso aí, vamos estudar e que o mercado premia quem estuda. É verdade. Pessoal, não tem, vou reforçar uma coisa, eu falei na live com o Rafa aqui há pouco tempo atrás. Não tem pergunta idiota para opções, principalmente para opções, né? Porque qualquer coisa é difícil mesmo de entender aqui nesse processo. Porque a gente está indo bem no básico aqui, mas se for evoluir para as gregas, para a volatilidade, aí você vai ficar maluco, porque é muita coisa realmente que a gente observa. Mas então não se sinta acanhado, não fique. Não hesite, se quiser perguntar, chamar no direct aí para perguntar, você pode ficar à vontade. Aliás, acabando aqui a live, eu vou abrir uma caixinha de pergunta lá, como eu fiz da outra vez também. E se tiverem dúvida, coloquem lá que o que não foi esclarecido aqui, a gente tem um prazer aí de estar compartilhando com vocês, tá bom, pessoal? Um grande abraço para todo mundo, agradecer demais a presença de vocês, estão aqui até essa hora da noite aqui com a gente. Compartilha lá, pessoal, assim que eu vou botar, vai ficar gravado no meu perfil que eu vou colocar ao vivo aqui. Vou acabando aqui, a gente já coloca lá, vou subir no YouTube também e vou compartilhar com o Rodrigo. Compartilha com a galera aí que não pôde aproveitar e até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Rodrigão, fica com Deus aí. Um abração, cara. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Vou ver aqui.